Olá, sexto ano, tudo bom? Aqui é a Vânia, professora de História. Então, sexto ano, eu vou terminar com vocês o capítulo que nós paramos na última aula antes desse recesso, antes desse problema da pandemia. Vocês lembram que nós estávamos aprendendo sobre a linha do tempo? Eu fiz com vocês os exercícios para nós podermos aprender a saber o século, tá? Então, sobre os séculos, eu até vou passar uns exercícios para vocês fazerem no caderno. Mas agora eu quero terminar a explicação. Eu quero terminar a explicação sobre os períodos da história. Nós vimos que a história ela é dividida em pré-história, história antiga, história medieval, história moderna e história contemporânea. Lembram-se que eu coloquei no quadro, expliquei que existe essa divisão. Só que eu também falei que essa divisão da história ela é linear. Ou seja, parece que todos os fatos ocorreram um seguido do outro. E nós sabemos que não é assim. A história acontece tudo ao mesmo tempo. No momento que eu estou aqui gravando esse vídeo para você, existem outras pessoas fazendo várias coisas em outros locais no mesmo momento que eu estou gravando esse vídeo. E assim por diante. Então é isso que eu quero ensinar para vocês, mostrar para vocês com essa divisão da história. Por quê? Nós aprendemos a divisão tradicional, ou seja, a divisão clássica. Essa divisão clássica, hoje em dia, ela é bastante criticada, porque ela é feita com base nos acontecimentos que ocorreu na Europa. Aí eu pergunto para vocês, e os outros continentes? Por exemplo, a África. O continente africano, gente, estava ali em ebulição. A África estava se desenvolvendo muito bem. Nós tínhamos ali o povo egípcio, nós tínhamos o reino Kush e nós tínhamos outros reinos africanos que estavam ali se desenvolvendo, enquanto a Europa também estava se desenvolvendo. Então, essa divisão, ela foca muito na Europa e esquece dos outros continentes. Eu falei da África, mas nós também temos a Ásia. A China, por exemplo, ela já estava construindo grandes impérios, tá? Então, é só isso que eu quero que vocês entendam, que essa divisão que nós temos da história, essas 5 partes, ela foi feita focando basicamente na história europeia. Por isso que ela tem sido criticada. Então, a primeira parte dessa divisão é a pré-história. A pré-história, ela é dividida, ela foi colocada pelos historiadores aquele período que não havia escrita. Então, para eles, as sociedades que não deixaram nenhum registro escrito, elas não entram nesse período. Elas não entram, é como se elas não fizessem parte da história. E nós sabemos que isso é uma divisão e uma colocação equivocada. Porque antes da escrita, o ser humano, ele já fazia história. Ele é a história. Lembra que eu falei para vocês que todos nós somos sujeitos históricos? Então, eu não posso colocar ou classificar como pré-história só porque não havia a concepção da escrita. É como se eu falasse que eles não estavam vivendo, se eles não estavam deixando um legado pra gente. E nós sabemos que isso não é verdade. Aqui na apostila de vocês fala que eles deixaram um grande legado. Aqui a imagem é de uma pintura rupestre, mas no finalzinho do parágrafo nós vemos que eles deixaram construções edificadas, conhecimentos transmitidos oralmente, por exemplo, tá? Então, desse modo, esses povos também tinham a sua história. Então, galerinha, eu quero fazer uma pergunta para você que está assistindo esse vídeo. E eu quero que você me responda no seu caderno e mande essa resposta para mim. A minha pergunta é: o que você acha que é mais importante? Uma pintura rupestre, um achado, um artefato, um achado arqueológico ou um documento escrito, como uma certidão de nascimento ou uma constituição? Você vai pensar e você vai me responder isso no caderno, tá bom? Isso para quem tá assistindo o vídeo. Bem, bora lá, vamos continuar.
A outra parte da história, que os historiadores, né, denominaram a história propriamente dita, ela começa a partir da criação da escrita. Então, eu tenho aqui a história antiga, que ela vai do ano 4000 a.C. até 476 depois de Cristo. Então, ela marca o início dela é a invenção da escrita, tá? Até o finalzinho do Império Romano do Ocidente. Okay? Até a queda do Império Romano do Ocidente, vamos dizer assim. E nós vamos ver isso mais à frente. Depois da história medieval, depois da história antiga, nós temos a história medieval, que ela tem início com a queda do Império Romano do Ocidente, como nós vimos, e ela vai até o finalzinho ali, a tomada da cidade de Constantinopla. É interessante que esse período, a história medieval, na Europa, a Europa estava sobre o feudalismo. Então, nós tínhamos aqui a sociedade dividida entre senhores, que eram os donos de terra, os servos, os trabalhadores e o clero, que eram representantes da igreja. Aí eu pergunto para vocês, e o restante do mundo? Também vivia sob o período medieval? Não, gente. Enquanto a Europa ela estava sob o feudalismo, a Ásia estava em ebulição. Os chineses já tinham até inventado o papel, já tinham criado a pólvora. Então, a Europa estava na Idade Média, também conhecida como Idade das Trevas, e os outros continentes estavam construindo a sua história, tá? Eu só estou falando isso novamente para a gente lembrar que isso é uma forma de divisão, mas isso não representa que todos os povos do planeta Terra estavam vivendo debaixo do feudalismo, debaixo da Idade Média. E foi nesse período também que surgiu o islamismo. Nós vamos ver mais à frente sobre o islamismo, que foi criado por Mohammed, ou Maomé, como nós conhecemos, o profeta Maomé, que criou essa religião. Enfim, tem um filme muito bom que trata da Idade Medieval, da história medieval, que é o Físico. Vocês podem pesquisar e assistir, depois vocês falem para mim o que vocês acharam. Agora vamos aqui para a página 16. A página 16 fala da Idade Moderna. A Idade Moderna, ela vai ter o seu início, né, com a crise do feudalismo e a queda da cidade de Constantinopla, como eu falei para vocês. E o final dela vai ser a Revolução Francesa, que vai ser lá em 1789, tá? A Idade Moderna, ela vai ser marcada aqui na Europa, aliás, lá na Europa, ela vai ser marcada pelo surgimento do absolutismo, dos monarcas absolutistas, tá? E nós temos aí o exemplo, Rainha Elizabeth I, o rei Henrique VIII, que era o pai dela, Luís XIV, vários outros exemplos de vários monarcas que permeavam ali, que existiram durante a Idade Moderna. A Idade Moderna, ela vai terminar com a Revolução Francesa. A Revolução Francesa vai marcar o fim da Idade Moderna e o início da Idade Contemporânea. E a Idade Contemporânea, ela vai se estender até os dias atuais, até hoje, tá? Então, tudo que aconteceu da Revolução Francesa para cá, nós dizemos que faz parte da história contemporânea ou Idade Contemporânea. Então, quando nós historiadores falamos da Idade Contemporânea, explicamos e falamos algo recente, como a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, a gripe espanhola, nós estamos nos referindo à história contemporânea, tá? Bem, a explicação desse capítulo acabou aqui. Agora nós temos aqui alguns exercícios, que é a página 16, os exercícios da página 17, que eu quero que vocês façam. E eu vou mostrar para vocês também, vou explicar para vocês o próximo capítulo, que é da página 18.
Espero que vocês fiquem bem, estejam bem, tá bom? Tô morrendo de saudade pra vocês. E fica aqui com a tia, tá? Beijo!